Essa semana que passou, teve a despedida do Ozzy dos palcos e, por consequência, a despedida do Black Sabbath, né? O último show que a banda fez. E foi um negócio marcante, assim, para quem é do mundo do rock e tal, quem aprendeu a gostar de rock, é um negócio assim, não dá para eu explicar o que significou isso. Entendeu? É difícil. Aquele dia a gente saiu, eu cheguei em casa, botei a transmissão, 2 horas da manhã eu tava chorando, que nem um desgraçado na sala. A Flávia olhou e falou, meu Deus do céu, eu soluçando, abraçado com a almofada, assim, olhando o Ozzy. Vendo os shows que eu via, foi o dia inteiro, né? Se reuniram todas as grandes bandas, assim, que ainda estão nativas hoje, as pessoas foram significativas para ele e tal. E assim, poxa, o príncipe das trevas, né? Sentado no trono que fizeram para ele fazendo força para levantar, para interagir com as pessoas e já doente, com Parkinson, pois é. Então, assim, é legal fazer esse vídeo para marcar, né? Para falar um pouquinho disso, falar do Black Sabbath, do heavy metal, talvez do perfil do Ozzy também, filosoficamente, brevemente, né? Porque foi um ritual, né? Foi um ritual de despedida, uma coisa assim, a gente tá vendo o Mark, foram os inventores do heavy metal ali. Tem outras bandas que o pessoal fala assim, mas os Beatles tiveram uma música que tinha peso. Aí outra banda usou distorção na guitarra nos anos 60 e tal. Então tem essas coisas. Mas o Black Sabbath, ele juntou tudo. Black Sabbath é um homem ou é uma banda? O Ozzy era o vocalista do Black Sabbath. Já dá pra perceber nesse vídeo quem é o caos e quem é a E o Black Sabbath, apesar de ter controvérsias. E ele foi os primeiros a fazer muita coisa. Porque o heavy metal não é só o peso. Isso que eu ia falar. Peso? O que tem peso? A guitarra distorcida, a barulheira, né? É aquela parte chata. Mas foi com base no blues. Isso. O rock, né? O rock and roll era aquela coisa... Agora vai ter alguém xingando aqui embaixo, assim. Você que tá vendo isso, comentou isso? Obrigada, você engajou. Para, gente, isso vai ter que ser cortado. Tá bom, fica aí. Desculpa. Tá bom, desculpa. Cadê a blusinha branca? Já temos a blusinha branca. Quem conhece sabe. É melhor evitar a blusinha. Desculpa quem se sentiu ofendido. Eu tô cagando e andando. Mas se você se sentiu ofendido, eu teria feito pior. Mas... Você falou da parte chata, né, do peso, né? O rock and roll sempre foi aquela coisa transgressora, né? Eles foram exacerbando parte de blues, parte do jazz, do country e tal, e virou um estilo de música muito popular entre os jovens, dos anos 50, 60, né? Um dia a gente vai fazer um vídeo sobre o rock em si. A gente vai fazer muita coisa. Muita coisa. Porque são muitos desdobramentos, muitos braços, né? O diferencial do heavy metal pro rock não é só o peso. Mas os riffs, fala de um riff marcante do Black Sabbath. Um riff, menino. Então, do Iron Man. Entrou aí um pedacinho. NIB. Entrou? O War Pigs. O que é um riff? Isso tá mostrando lá? Um riff é um pedacinho de uma composição de guitarra, um fragmento que uma guitarra faz, que, por exemplo, ao contrário do rock ou na música pop, que você faz a batida. Você faz um acorde e fica fazendo o acompanhamento, né? No heavy metal, em geral, você tem composições baseadas em riffs. Ou seja, o cara faz um negocinho na guitarra e fica repetindo aquele negocinho o tempo todo. Isso dá uma aura pesada. Né? Um riff de guitarra, que é um negócio que o cara faz na guitarra que é feito para acompanhar sem ser abatido. Filosoficamente falando, sem nenhum ensaio nem nada, as letras marcantes e sombrias do rock and roll tem assim motivos, por exemplo, a gente está falando de Black Sabbath, mas o Iron Maiden, por exemplo, eles são teatrais. Sim. E todo mundo pensa, quem não é do rock pensa, uau, essas pessoas são do demônio. Essas coisas têm origens lá atrás. Isso é o que eu estava falando. Muita gente pensa superficialmente que o heavy metal é só o peso. A diferença do heavy metal pro rock é que é uma música mais pesada. Não é só isso. Há toda essa estética, né, sombria, lidar com a morte, com o inferno, com temas obscuros, às vezes com a guerra, com aspectos desconfortáveis da existência, né? Igual o Ozzy que supostamente comeu a cabeça do morcego. Não, supostamente não, ele comeu. Jogaram o morcego no palco, ele estava doidão, ele achou que era de plástico, mordeu. E era um morcego de verdade e a cabeça arrancou. Por isso ele é príncipe das trevas. Não, ele foi tomar vacina de raiva. Então ele não comeu. Não, ele mordeu, ele decapitou o morcego. Mas não foi só por isso, né? Toda a história aí teve toda uma estética, a gente vai chegar lá. Se vocês pararem de interromper, se vocês pararem de interromper, a gente vai conseguir. Mas é porque é um assunto muito extenso, não sei se a gente vai chegar. Mas não vamos estender não, deixa que o povo comenta ali e complementa. Tá fantástico!
Mas vai faltar muita coisa. Mas As pessoas não são assim, não. Vou defender. Eu sou assim. a gente tá imaginando a voz dos nossos inscritos desse jeito. Não dá. Desculpa, gente. Tá bom. Não vou falar nada, né? Não fala nada. Eu quero- Vai chover de novo. Eu Vai quero fazer dar cabana com as toró. cortinas, não pode, tá igual a Chiquinha. Chiquinha, né? Pois é. Mas Falando nisso, tudo a ver com esse vídeo, nós temos um vídeo de filosofando com a turma do chat. é muito bom. Nós temos um vídeo também filosofando com o Rush, com o David Bowie, a Rita Lee, tudo a ver com rock. O Chaves não tem. Conteúdo a gente tem. Muito. Tem demais. Pois é. Então, Voltando. voltando. Vai lá, quem for lá e assistir, deixa um comentáriozinho escrito Black Sabbath. Pronto. Ou põe um coração preto. Pronto, gostei. Põe um coração preto pra gente saber que você. Para nós sabermos que você viu esse Aí, vídeo. até achar o coração preto vai demorar também. Mas, se for roqueiro, vai ter um coração Vai. preto lá já O na símbolozinho do linha. rock. É esse. Vamos falar da origem do símbolo do rock pra ver se dá Isso. tempo. Coloca lá. Pronto. Vai. Vamos. Vai, Flávia. Hum. 3 minutos sem interromper. Tá. Vai. Quem tinha que fazer isso era eu, né? Fala. É. Então, tudo isso que vocês falaram, o símbolo assim, o coraçãozinho preto, né, a caveira, que é muito parte do repertório do heavy metal e tal, isso faz parte de uma estética que até então não existia tanto no rock. O rock, nessa época, nos anos 60 até o final, era um movimento hippie. Paz e amor, flores, coisas coloridas. O pessoal do Black Sabbath estava saindo, eles eram uma banda de rock pesado como qualquer outra. Um dia, um deles viu um pôster num cinema, que estava escrito Black Sabbath, um filme de terror. Peraí, o que é sábado? Sábado Negro, né? Só que também é um nome do feriado para a cultura judaica, não sei, né? Mas tinha um filme chamado Black Sabbath e eles falaram, poxa, mas as pessoas pagam para sentir medo, para se assustar, né? Como é que pode as pessoas gostarem disso? Aí eles pensaram, por que a gente não faz uma música que as pessoas tenham medo também, se assustem também, né, ouvindo a música? Por que a música tem que ser bela, bonita, alegre, harmoniosa? Por que a gente não faz uma música para assustar as pessoas? Tá incomodando. Essa foi a proposta. Por isso que se diz que o Black Sabbath foi o pioneiro do heavy metal, que foram os primeiros que chegaram com essa proposta. Então o visual, a estética, as letras, a capa do álbum era uma bruxa assim, na frente de um moinho abandonado. Então toda a estética era para isso, para causar medo, para assustar. E o álbum começa com chuva, não é o primeiro álbum, mas nos anos 70, 1970, era uma chuva com trovoada, um sino batendo, e entra um riff de guitarra que é feito com trítono. E essa música está no nosso livro, Alice Black. Alice Black, a primeira cena Princesinha é do inspirada Inferno. nesse... Gente, né? pra quem tá chegando agora, esse canal é formado por 2 escritores e eu. Que também está escrevendo o livro. É, mas ainda não fui oficializada. Eles possuem 2 livros, o Alice Black, Princesinha do Inferno, que é voltado para o mundo rock and roll. Impossível não falar desse livro aqui, a gente É tá falando de verdade. rock. Exatamente. É maravilhoso pra mim. Eu que não gosto do gênero fantasia, é incrível. E tem também o A Vida é uma Tarde de Chuva, que eu já sou apaixonada. Fala aí rapidamente sobre A Vida é uma Tarde de Chuva é uma fantasia um pouco mais introspectiva, né? Que lida com aspectos psicológicos e tal. É menos fantasioso. Mas eu acho um livro super né? leve. Mas E gostoso de tratado ler. de uma maneira mais leve, né? E esse livro é dos 2. E mais recentemente temos o livro A Chama Sem Cor, né? Que é o primeiro livro da trilogia Cidade dos Atomantes. só dele. Isso, que é uma fantasia que tem questões políticas também. É toda a história de origem e desenvolvimento de uma cidade onde acontecem coisas mágicas. É, e eu tal. só li 3 vezes. Só 3. Maravilhoso, eu ainda tô lendo. Esse ele vai deixar o link abaixo. Tá bom? E em breve sai o nosso. Verdade, que não pode falar o Que título. não ainda. pode falar o título Está em ainda. andamento, está bem avançado. É, a gente fez uma publi só pra vocês ficarem sabendo que não somos pouca merda. Mas voltando aos elementos da Isso. estética, Então. heavy metal e suas Tadinho, não sabe nem mais filosofias. onde tá, né? Não, é isso, né, que a gente estava falando. Ao contrário da parte alegre e festiva do rock, né, o heavy metal veio com essa proposta. A música, o Black Sabbath, isso que você tá falando, começa com trítono, que é uma dissonância que antigamente era até evitada pela igreja, que chamava diabolos em música, que são 3 tons seguidos, né, e diziam que isso atraiu o demônio, né, e eles fizeram uma música inteira com esse riff de trítono. Então estava tudo ali composto para Estão vivos chocar. até hoje, né? Todos os 4, né? E baseado no que eles já fizeram na vida, eles foram até muito abençoados, né? Inclusive o Ozzy, né? E aí o que acontece? Filosoficamente, a gente pode invocar um cara chamado Karl Rosenkranz, um alemão, que escreveu um livro chamado A Estética do Feio.
em 1853. Acho que eu já ouvi falar, Estética do Feio. Então, ele defendia, porque era um momento do romantismo, né, nas artes, na música e tal, e ele defendia que o feio não era uma coisa ruim em comparação ao belo, era o negativo, era o contraste ao belo. E era importante que a gente absorvesse as obras de arte em todos os aspectos, confrontando também a parte desconfortável, a certeza da morte, né, as coisas feias que nos cercam, deformidades, sabe, coisas que possam gerar susto, que possam gerar medo nas pessoas. Então ele defendia que você, tendo contato com obras de arte que abordassem esses aspectos, você era exposto a verdades existenciais mais completas, né? Você tinha uma noção melhor do que é a existência humana. Mas então, você acha que os caras que fizeram, tipo Black Sabbath, eles tinham noção disso? Não, intencionalmente não. A ideia deles era se diferenciar pelo choque, né? Porque aí por isso que eles se vestiam, que começaram vestem, a fazer né? isso, para botar toda a roupa e tal. E depois isso foi expandindo. Outras vertentes do heavy metal já não prezam tanto o feio, já prezam mais o belo. O speed metal, o symphonic metal e tal vão querer mais o belo, e outras vertentes como death metal, black metal vão pro feio, muito feio, chocante demais. Mas na época a ideia era se diferenciar através do choque, né? E aí a gente pode chamar outro cara que é o Edmund Burke, que é um cara um pouquinho mais antigo, de 1700 e pouco, que ele vai fazer a distinção entre o belo e o sublime. Olha que louco. O belo é aquilo que te traz suavidade, harmonia, paz, que te deixa bem. E o sublime é o que te faz voar. Pode ser. O sublime é o que te dá sensação. Se você chorar de novo... Mas não é sublime, não é sublime. A sensação que você está levitando? Sim, mas a gente hoje em dia pensa no sublime, ou pelo menos fora da concepção dele, e do Kant também, que pensava parecido, como algo assim, positivo, que te elevou, né? Mas ele pensava no sublime de uma maneira que te causa assombro, que te causa aquele choque, sabe? Então tal coisa é sublime, é uma coisa que te faz estremecer, que te faz pensar naquilo, que te dá uma desestabilizada. Então ele separava o belo do sublime dessa maneira. Existe a obra de arte que visa uma beleza e existe a obra de arte sublimes, é aquela que vai te causar um impacto antes do racional até, né, que vai te deixar assim impressionado com aquilo, chocado. Né? Tudo a ver com heavy metal. Justo. Então foi 1700 e pouco, mas cabe muito bem com a intenção do pessoal do Black Sabbath, que era o choque, que era causar esse assombro nas pessoas, né? E justamente foi isso que aconteceu. As pessoas tinham medo. Eu conheci essa música com 10 para 11 anos, e o álbum mesmo eu tive na mão em vinil, no sebo que tinha na Rua Portugal. Eu com um amigo meu, com uns 12 anos, a gente achou ao mesmo tempo. Bom, ele fala que ele viu primeiro, eu falo que eu vi primeiro. Mas a gente ficou correndo um atrás do outro com o vinil na mão, do Black Sabbath já usado, né? Acabou que ficou com ele. Mas a gente quando ele ensaiava... ama sebo até hoje. Pois era Sebo Zumbi que chamava o sebo lá na Rua Portugal. E aí, quando a gente ia ensaiar, ele levava o álbum pra gente ouvir, né? Eu gravei uma fitinha do álbum e eu ficava ouvindo. Então, desde os 11, 12 anos que eu conheço esse álbum. E realmente, pra época, a gente, criança, a gente ficava apavorado com as músicas. Que era um negócio muito pesado, muito obscuro, muito tenso mesmo. Uma música feita em 1970, né? E assim o Black Sabbath foi criado e viraram os pioneiros do heavy metal. O Ozzy, né, que é o destaque aqui da história, né? Coitado, só sabe. Segunda vez que aparece o nome dele. Pois é, muito maluco, muito doido, né? Fez de tudo que podia e não podia, né? Ele cheirou, não vamos falar tudo que ele já cheirou até formiga. Então, meu Deus. De verdade? De verdade. É que ele pode ter levado a sério demais essa coisa de ser sombrio. Talvez. O Ozzy, vamos tentar fazer o perfil do Ozzy aqui. O Ozzy, a gente pode pegar um pouquinho do Diógenes, que o Ozzy sempre foi um cara muito contra as convenções e tal, muito irreverente, né? Diógenes é o mesmo do barril. Isso, justamente, porque ele era um cara muito fora. Chaves. Isso aí. Filosofando com a turminha do Chaves. Isso. Que o Ozzy era um cara assim também, desprovido de formalidades e muito irreverente, muito zoeiro, né? Então tem isso. Mas eu acho que o principal que a gente pode definir o Ozzy é um perfil que o William James escreveu, filósofo também. Ele escreveu um perfil de pessoas que chama doente da alma. Nossa. Ele chama isso. Parece uma coisa muito pior do que é. Mas, na verdade, ele quis descrever pessoas que se entregam muito facilmente às coisas da vida. Seja aos momentos, seja aos vícios, seja aos amores, seja a diversão. Então, o Ozzy era muito assim. Ele se entregava muito para tudo. A esposa dele, ele ama 200%. No show, ele repete que ama todo mundo o tempo todo. Aqui cabe, talvez, o hedonismo e o epicurismo? Sim, o Ozzy foi hedonista, a vida, ele festejou a vida.
Por um tempo ele festejou a vida. Por ser imediatista. E por outro tempo, quando ele perdeu o grande amigo dele, e aí a gente tem que voltar para a saída dele do Black Sabbath, ele usou drogas para se anestesiar também. Mas ao longo da vida, no geral, ele foi muito hedonista, sempre muito preocupado em satisfazer os prazeres e muito inconsequente. Não, depois de cheirar formiga. Sim, e desde os anos 90 que todo mundo olha para ele e pensa, como é que o Ozzy ainda tá vivo? E ele tá lá ainda, né? Durou até agora, e ele mesmo fica surpreso de ter durado até agora, porque ele fez muito de tudo. E esse cara que amou intensamente, que viveu o rock intensamente, viveu tudo na vida muito intensamente. Então, os doentes da alma que o William James chama são pessoas muito sensíveis, muito empáticas, muito amorosas, mas também muito excessivas em tudo. Né? Então, quando ela vai consumir droga, ela vai consumir muita. Quando vai para a religião, ela vai ser muito religiosa e assim por diante. São pessoas muito extremas naquilo que elas fazem e que trazem. Elas sentem o mundo com muito mais força. Então, esse é o perfil do que o William James chama. Mas será que isso ainda é melhor do que ser anestesiado? Pois é. Totalmente. Mas não porque ele se anestesiou mesmo assim. Não, mas eu digo assim, ele pelo menos ele se anestesiou. Não estou fazendo apologia nenhuma. Não. Estou fazendo um comparativo entre quem é totalmente apático diante da vida. E aquele que é extremamente, que exagera nas vivências. Justo. O Ozzy, hoje em dia, quando perguntam pra ele fala que faria tudo de novo. Mas o Ozzy teve sorte. Muita gente que fez menos do que ele já se foi. Talvez se ele tivesse entrevado com 20, 30, talvez ele não pensasse assim. Então talvez a sorte que ele teve de durar até hoje, né, mesmo com todos os problemas de saúde que ele tem, né, até hoje em dia, fizesse com que ele validasse tudo que ele fez, tudo que ele faz. Então vamos lá, a gente estava falando então o Black Sabbath teve um auge, chocou o mundo, se destacou, ganhou reconhecimento, fizeram muitas apresentações, ganharam uma certa grana, perderam, né? E no saldo, em um determinado momento, ninguém aguentava mais o Ozzy. O Ozzy estava doidão o tempo inteiro, muito, como a gente falou, uma personalidade muito intensa, e os caras falaram, a gente ama você, mas não tem mais como, entendeu? E ele foi chutado da banda, né? No auge, tipo, ficou no fundo do poço. Isso foi depois de quanto tempo de banda? Uns quase 10 anos. Uns 9 anos, 10 anos. E aí, o que acontece? A filha do empresário do Black Sabbath foi encontrar com o Ozzy, no fundo do poço lá, e falou, vou te ajudar. E aí, agarrou nele, não se sabe as motivações, se ela já era apaixonada por ele, essa parte realmente Como que eles se pegaram depois? Eles ficaram virou juntos. A mulher dele. Esperta! Sharon Osbourne, não tem como não falar dela aqui, que graças a Sharon que o Ozzy está vivo até hoje. Né? Ela que fez todo esse show agora, né? Ela virou a empresária dele. E ela transformou o Madman, o louco, o príncipe das trevas, em uma marca. E o Ozzy ficou maior do que o Black Sabbath. Tá vendo? Mulher foda. E ela não mudou isso nele. Isso aqui é o louco, né? Ela só trabalhou ele tinha. Ele estruturou. Eles sempre tiveram uma família disfuncional que funcionava. Eles tiveram um reality show no final dos 90, começo dos 2000, The Osbournes, que parecia uma família Addams da vida real. Uma mansão muito maluca, e eles vivendo lá. E era uma bagunça, o Ozzy doidão. E ela administrando aquele troço todo. E o que a gente pode falar da Sharon, né? Primeiro, não há o risco da gente romantizar, né, a mulher que pega o cara disfuncional e se sacrifica, porque tudo dá a entender que ela escolheu isso e ela é forte o suficiente para estar onde ela está por querer. Ela não estava lá porque ela não tinha outra opção na vida. Ela escolheu estar do lado do Ozzy e ela sempre pôde sair, né, dessa situação que ela estava. Então foi uma escolha dela. E não foi nada fácil. Não foi nada fácil mesmo. You know, I think I'm going to put this plastic pack on my head. Go on. Tiny bubbles. Bubbles! Oh, come on, Sharon. I'm fucking Ozzy Osbourne, the Prince of fucking Darkness. That was whatever you did today. It's because I'm a Mexican. Who remembers? Mas ela fez mais uma vez a dançarina do Nietzsche, né? Ela não mudou as circunstâncias, ela só mudou o que ela podia dentro daquela realidade para prosperar. E todos prosperaram muito bem. E ela soube levar o Ozzy da maneira que deu durante todas essas décadas até hoje.
e eles sempre tiveram um amor meio maluco, né, que ela dá a carta branca pra ele ficar com uma ou outra, desde que não seja nada sério quando ele estiver em turnê, né, e ela também nunca deu satisfação da vida dela pra ele, né, mas eles sempre ele sempre falou que ama ela mais do que tudo na vida, né, ele reconhece o que ela fez pra ele. Tem um caso que, inclusive, ele foi pro Japão, tão doidão que ele tava, que ele levou uma mulher pro hotel, esqueceu que ela tava junto. Aí ela foi, expulsou a mulher e quebrou um quadro que tava na parede da cabeça dele, né? Então, eles contando essa história é engraçado, pra você ver, os dois contam essa história, né, em entrevista e tal. Então, assim... Meio tóxico, né? Meio tóxico. É o que eu falei, uma relação Mas ele muito gosta de disfuncional, coisas mas todos tóxicas. sobreviveram, né? E ele foi angariando mais fama ainda, ele perdeu o amigo nesse meio tempo, né? O Randy Rhoads, que ele conseguiu achar um guitarrista muito talentoso, que foi um marco, só que ele durou pouco porque ele sofreu um acidente no avião, sem o avião decolar. Não se sabe o que aconteceu, com o avião engavetou um no outro, ele enfiou a asa do avião. Sei lá, eles estavam brincando de dirigir o avião parado no hangar, um jatinho. E aí o cara morreu, ele ficou malzão e tal, e recomeçou tudo de novo. Então ele acabou sendo um misto de um bobo da corte, de um cara muito engraçado, muito doidão, sem querer. Ele fala as coisas, todo mundo ri e tal. E ao mesmo tempo um cara muito trágico, cheio de fantasmas do passado, cheio de conflitos para lidar, né? E o vício das drogas persistindo. Às vezes ele voltou algumas vezes pro Black Sabbath e saiu de novo. Mas assim, ele nunca conseguiu conciliar tudo, Ele voltou? né? Chegou a voltar algumas vezes e E o saiu. Black Sabbath ainda existe hoje ou não? Agora acabou de vez. Mas teve várias formações, né? Ao longo dos anos, vários outros vocalistas. Inclusive você fez o símbolo do metal, né? Esse símbolo apareceu com o segundo vocalista do Black Sabbath. Dio. Né? Ah, é? Dio. Carlos, informação aleatória. Oh, informação aleatória. Então, Hoje foi pim. Hoje que tinha que ser. Hoje foi pim. vocês sabiam, né, que o símbolo que a gente hoje em dia usa pro rock, pro heavy metal, né, do chifrinho, que hoje em dia fala que é o chifrinho do demônio, né, foi criado criado ou pelo menos popularizado na entrada do segundo vocalista do Black Sabbath. O Ozzy tinha mania de fazer isso aqui no palco. Ele entrava e fazia, que era o paz e amor dos hippies, né, no rock and roll, ele entrava e fazia muito isso, tem até na capa de CD e tal. Quando entrou o segundo vocalista, o Dio, ele pensou, preciso de um símbolo pra mim. Magnífico também. Né? Que Dio. cantor. Nossa, ele sempre foi muito mais saudável que o Ozzy, faleceu 10 anos antes. Pra você ver como é que Mas essas o coisas não querem Ozzy, dizer nada. ele é... O príncipe das trevas. Não. Ele Ele vem dos Neandertais, ele Neandertais. tem DNA de Neandertal, já fez o exame. Por isso que ele tá aí até hoje, é verdade. Ele tem uma resistência meio louca. E aí ele lembrou o Dio, o nome dele verdadeiro é Ronald Padavona, que é italiano. Ele lembrou da avó dele, italiana, fazendo esse símbolo para espantar mal olhado. Esse símbolo, na verdade, é lá da Itália, chama malocchio, que é um cachorro, alguma coisa parecida. Parece não. Algumas outras bandas já tinham feito esse símbolo lá e cá um outro artista, mas nunca tinha pego. Quando o Dio começou a fazer isso aqui no palco, né, acabou, aí virou o símbolo do heavy metal. Depois todo mundo começou a usar pro rock no geral, né? Mas essa é a origem, né? Não tem nada a ver com o chifrinho do demônio, com nada a ver. Pelo menos em princípio era um cachorro para espantar o mal olhado, né? Um símbolo que uma velhinha na Itália fazia, né? Só que ninguém mais lembra disso, ressignificaram todo o símbolo, né? Então essa é a origem do símbolo do heavy metal. Legal. E aí tudo isso culminou então no show, né? Esse show de despedida, que foi todo mundo chorando na plateia, né? Que estava se vendo que realmente era o último, acabou, não tem mais o Ele Ozzy. vai morrer? Então... Em algum momento, sim. em algum Eventualmente. momento, sim, eventualmente, mas ele, né, como ele tá com Parkinson, né? Toda a renda desse show foi destinada para pesquisas de Parkinson, principalmente em crianças e tal. Então, para quem fala que ele é do demônio, o príncipe das trevas, o cara é super... Tá né, bonzinho. bonzinho, né? Então ele fez um show muito emocionante cantando ainda, né? Como eu tinha falado para vocês antes, acho que não foi no vídeo, né? Ele deixou de tomar os remédios dele pouco antes para poder se preparar para esse show e fazer esse show o mais lúcido possível. Ele escolheu a dor, né? E ao invés de entrar no palco anestesiado, não conseguir cantar. Isso tem a ver com o assunto que a gente está falando agora, né? Ele abriu mão de estar anestesiado, abriu mão do conforto Pra sentir, para né? viver aquilo tudo lá. Então foi mais mágico do que eu achei que seria, foi mais emocionante do que eu achei que seria. Todo mundo chorou o tempo todo, a plateia inteira chorando, tipo assim, foi uma despedida mesmo pra valer, né? E o último filósofo, então, pra gente falar, podendo ficar muito grande, a gente pode falar do Heidegger, que o Heidegger valorizava muito o ser para a morte. Não é pensar na morte o tempo todo, mas ter consciência do fim, né? E você dando importância para o fim, você consegue dar uns encerramentos dignos para os ciclos, né? Para as coisas. E foi o que eles fizeram. Todos os 4 resolveram voltar, mesmo com certa diferença, mesmo já estando afastados há tempo, voltaram, fizeram esse último show, ensaiaram
e deram um fim digno pra tudo, né? O Ah, tá. início do Então heavy metal, né? esse show foi com a banda. Foi. Teve várias bandas antes, né, que tocaram, foi um dia inteiro de show, e foi um pedaço com o Ozzy cantando da carreira solo dele, e depois entraram os 4 pra tocar 4 músicas. Eles até ensaiaram mais, mas acabaram fazendo só 4. E ele mandou muito melhor do que todo mundo tava esperando. Né? Ele Então toca o quê? ele é vocalista, só. Tá. Né? Ele toca um pouco de piano, Só. mas... Carrega a banda no gogó. Exatamente. Só. A voz mais marcante, assim, uma das vozes mais importantes do heavy metal, né? A Flávia só gosta de uma música dele. Da Dream, Né? né, Eu de apresentei 2001. pra ela quando a gente se conheceu, né? Tava saindo Ele tinha do lançado em 2001, quando foi 2003 a eu música nova do conheci. Ozzy e tal. Aí eu mostrei pra ela essa música, ela gostou, né? Acho Nossa, que a linda. música que você mais gosta dele é essa. né? Mas é pauleira? Não, uma baladinha bem tranquila. O Ozzy é isso, né? Ele tem umas músicas muito malucas, uns rocks muito pesados, mas tem muita balada reflexiva. É triste demais. Eu li sobre a música, eu li sobre o que ela significa, o que ele quis dizer. A proposta dele foi fazer um Imagine, né? O The Imagine do John Lennon. Então ele fazia a versão dele do Imagine. Ele resolveu que queria cantar quando ele ouviu uma música dos Beatles pela primeira vez. E era uma música mostrando justamente os medos dele com os rumos que o mundo estava tomando, né? Principalmente na virada do século, lá nos anos 2000. O clipe é lindo. Se ele ainda ia viver para ver as coisas acontecendo de uma maneira boa, né? 2001, ou seja, 2025 tá o cara aí ainda. Ainda 25 anos depois. Passou por uma pandemia. Exatamente. Só faz um resuminho, eu acho. Só dos filósofos que falou, você vai Beleza. lembrar? Vou, não sei. Só pra poder, porque como é filosofando com os famosos... Tá, não, primeiro é a tem um pouco de intenção. filosofia. A gente sentou pra gravar esse vídeo por quê? Por que a gente falou da origem do heavy metal? A gente falou mesmo? Falamos Da origem por do alto, heavy né? Tem metal, muito da mais coisa pra estética. falar. Não, e se o que a gente não falou, vocês podem entrar aí e Acrescenta aí, acrescentar. Sobre o Ozzy, sobre o Black Sabbath, que tem tudo a ver. E como é algo que foi muito importante para muita gente esse show, né? Eu sei que foi, né? Eu vi a repercussão. Então acho legal a gente marcar também. E eu acho que não tem muita gente falando do heavy metal e do Ozzy filosoficamente. Então acho que essa é uma chance da gente acrescentar alguma coisa, né? Contribuir alguma coisa para esse momento, né? Da passagem assim do final, né? Da banda e o final da carreira do Ozzy, né? Então, de que filósofo que a gente citou aqui, né? Para embasar a proposta do heavy metal, a gente falou do Carl Rosenkranz, né? Que fala da estética do feio, isso, que valoriza o feio não como algo pior do que o belo, mas como um contraste e algo necessário para a gente ter uma compreensão de um mundo mais completa, né? A gente falou do Edmund Burke, que fala sobre a diferença entre o belo e o sublime, né, que o belo tem a função de suavizar, harmonizar, tranquilizar, e o sublime traz um assombro, traz um estremecer na gente, um choque, né, e que é importante que haja obra de arte com isso também. Do Ozzy, a gente falou um pouquinho do Diógenes, né, por ele ser muito caótico, por ele ser muito informal, muito irreverente, não levar muito a sério as coisas da sociedade que todo mundo leva, né? A gente falou do doente da alma, do William James, que é um perfil de pessoas muito intensas, que amam muito, que sofrem muito, que são muito propensas a ser entregues, seja ao vício, à religião, ou à própria música e tudo mais, e ele é uma pessoa assim, né? A gente falou do Nietzsche com a Sharon Osbourne, né? Que ela foi nietzschiana ali ao administrar a carreira do Ozzy, administrar aquela vida. Ele precisava de um administrador, uma administradora ou uma administradora, sim. Né? E agora, no resumo, a gente pode falar do Maquiavel também. Porque ela rapidinho entendeu o jogo de poder ali da indústria musical e encaixou o Ozzy no meio. Ela foi fria, fez o que tinha que fazer, né? Muitas vezes... É engraçado, isso é uma outra coisa que tem que entrar também. Nos anos 80 e 90, muita gente chamava a Sharon de uma megera. Pô, essa mulher que vive atrapalhando o Ozzy, vive freando o Ozzy, não deixa o Ozzy viver a vida dele e tal. Era a concepção que as pessoas tinham na época. Do reality show pra frente, quando ela apareceu um pouco mais, todo mundo começou a ver o que ela fazia pelo Ozzy, é que o valor dela apareceu. Que todo mundo começou a falar, inclusive hoje em dia é unânime, o Ozzy só tá vivo porque ela tá ali. Ela não é a chata que fica tolindo o Ozzy, ela é a pessoa que salvou o Ozzy. Né? E hoje ela tem o valor. Ela só fez o melhor uso das habilidades dele. Ela aproveitou o que ele tinha de melhor. E ela soube fazer ele sobreviver. Braba tinha mesmo. que ser mulher. Sharon é a Sharon e todo mundo respeita. Todos os caras do rock estavam lá no show, todos foram lá falar com ela e prestar toda a reverência, porque ela nesse meio do caminho teve um câncer de colo, né, e venceu o câncer, enquanto lidava com o Ozzy do jeito que ele era. Muitas vezes, no reality show mostra isso, muitas vezes ele não sabia onde ele estava, não sabia nem falar com ela.
entendeu? E ela conseguiu administrar todas as fases dele e ele ficou produtivo todo esse tempo. Nunca deixou de lançar música, nunca deixou de gravar com as pessoas, de fazer show. Ele estava nessa angústia de querer se apresentar, mas ele acabou fez uma cirurgia e perdeu a firmeza nas pernas, né? Mas desde a pandemia que ele está tentando se recuperar para voltar e fazer essa turnê, e acabou que a turnê virou esse show final. Mas assim, ele nunca parou. Mesmo com todos os problemas, ele já tá variado, já tá com problemas desde os anos 90. Engraçado, tá variado. Tá variado. Isso aí não é... Quem conhece o Ozzy sabe que eu não tô exagerando. Qualquer entrevista dele tinha que legendar, mesmo em inglês, porque você não entendia muitas vezes. Dependendo do estado dele, você não entendia. Mas depois de velho ele parou de usar as coisas, não? Então, algumas coisas ele não usou até adoecer de vez, né? Mas ele sempre foi um cara que testou os limites. Nunca se preocupou com a consequência, né? Ele foi potencialmente perigoso, isso sim, principalmente quando ele não era dono de si. Mas o coração dele nunca foi ruim. Sempre foi bom pra todo mundo. Sempre... Ele não era belicista, não? Não era belicista, nem um pouco belicista. Ele não. Sempre foi um cara muito bom, né? Piada interna, tá? Vocês entenderam que vocês não participam da nossa vida. Exatamente, essa piada. Vocês teriam que estar lá pra saber. Vocês teriam que estar lá. A parte em que é o Ozzy que pergunta, e agora? E depois que o show terminar? É verdade, é verdade. Isso é legal. Boa, muito bom. Isso aí é um bom retrato, e é uma boa maneira de fechar, e é um bom retrato da personalidade dos dois. O Ozzy falou assim, eu vou morrer no palco. Essa vai ser a última coisa que eu vou fazer. Né? Eu não quero nem saber. E a Sharon falou assim, não, vai acabar o show, a gente vai pra casa e vai fechar a porta. Dá vontade de chorar. Até eu que não conheço mais. Você vê a diferença de mentalidade, como a forma dela raciocinar a vida, de como ela consegue tirar o peso, sabe, das coisas. É o fim do Ozzy. É o fim da carreira do Ozzy. Mas não é o fim dos dois, né? Justo. Tipo, ele se retira da vida pública e agora são eles dois. Ele já encerrou a carreira dele. Eu não tô na TPM hoje. E eu tô com vontade de chorar. Mas é porque é bonito e profundo. É porque é bonito, porque é muito difícil você ver uma parceria assim, sabe? E de que eu não aguentaria 10% do que ela aguentou. Sim. Só de ouvir você não, falar. Ninguém aguentaria. E ela aguentou. Por amor, por amizade, por admiração, seja o que for. Ela aguentou. E é muito bonito saber que ela não foi embora nem quando ele tava velho e caquético. Sim. Ai! Oh my God! Nesse show, a filha dele foi pedida em casamento na frente dele, né? Quando acabou o show, o DJ do Slipknot foi lá e deu o anel, né? E pediu ela em casamento, né? E ele gritou de lá, você não vai casar com a minha filha, nada, não sei o quê. Tipo, só ele podia fazer isso. No meio do pedido de casamento, ele interrompeu pra gritar, é ruim que você vai casar com a minha filha e tal. Mas, assim, ele sempre foi um cara adorável, mesmo sendo excessivo. É um negócio, assim, que é uma... A Sharon não precisou amarrá-lo na cadeira? Ele foi amarrado. No show dá pra ver ele fazendo assim, toda hora pra levantar, porque Eu falei pra você, Carlos, ele tá querendo levantar. E aí ele bate na cadeira, assim, com raiva, porque ele não consegue levantar, porque ela amarrou ele. Por quê? Porque ele cairia. Não é que ele tá paraplégico, ele tem os movimentos, mas a perna dele tá fraca. Com certeza não ele fez academia? Não malhou. Não malhou. Com certeza ele ia levantar, ia tomar uns tabacos, ia se lascar todo no chão. Ele não ia nem saber, nem querer saber. Ele ia levantar mesmo sem andar. Eu falei pra você que ele tava inquieto. Mas ele tava lá tentando levantar. E a Sharon, conhecendo ele, amarrou ele na cadeira. Ele entrou, assim, a cadeira subiu, botou um cinto, né? E puxou ele pra trás, um trono bonito em formato de morcego, que também teve isso. Ela soube aproveitar todas as loucuras dele positivamente, né? Tudo repercutiu bem pra ele, né? É uma carreira muito longa, imagina, dos anos 70 pra cá, né? Então foram muitas fases, muitas coisas que aconteceram, muitas controvérsias, né? Então é muito difícil de cobrir tudo aqui nesse Não vídeo, tem que cobrir tudo. É só um papo a respeito disso. E por queremos falar do Ozzy e desse fechamento que ele teve lindo, a gente também quis falar sobre o heavy metal, que uma coisa não existe sem a outra. Justo. E filosofando no meio disso, porque é o nosso quadro.
Só que hoje é filosofando com Ozzy Osbourne. Boa, Black vamos mudar o Sabbath. quadro, né? Filosofando com Ozzy Osbourne. Muito bom. É, com ele pode. Muito bom. É isso. Tchau.